agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar seus assentos. O título da mensagem de hoje se denomina Púlpitos Estéreis. Nós iniciamos, hoje é o primeiro culto central do ministério de 2024, e sobre esse ano, eu gostaria de usar esse ano como um ponto de inflexão positivo em nosso ministério. É uma mensagem que eu reservei para o início do ano, mas naturalmente não tivemos o nosso culto nem em janeiro nem em fevereiro, mas nós devemos entender que toda virada de ano geralmente ocasiona em nosso coração a necessidade de refletirmos sobre o que nós fizemos no ano anterior e sobre o que nós pretendemos fazer no ano posterior, no ano que se inaugura. E eu estava refletindo sobre a minha vida ministerial, e eu creio que essa reflexão deva ser feita não apenas por mim, mas por cada pastor, por cada missionário, por cada irmão, por cada diácono, por cada servo de Deus, se nós estamos de fato fazendo aquilo que nós podemos fazer, se nós estamos produzindo aquilo que devemos produzir, se nós estamos frutificando aquilo que devemos e podemos frutificar. Então eu vejo que devemos gerar em nós um desafio, um momento de reflexão e inflexão, uma guinada em nossas vidas para melhorarmos neste ano, sermos pessoas melhores, cristãos melhores, mas servos melhores de Deus. Direcionando meus pastores e missionários, e eu sei que atribuindo isso a todos os presentes, mas eles que têm o púlpito como o instrumento onde se partilha a palavra, num primeiro ponto, eu gostaria de dizer que o púlpito ele é atrativo. Muitos estão assentados nas igrejas, olham para o pregador e falam: um dia eu quero estar pregando naquele púlpito. Olha que palavra abençoadora, um dia eu quero abençoar o povo naquele púlpito. O púlpito é atrativo, mas além de ser atrativo, ele tem um problema, e esse é o segundo aspecto. O púlpito, ele se torna um local de tentação do líder, porque ali, muitas vezes, ele vai preparando uma mensagem para alimentar o seu próprio ego. Ele vai não com o objetivo de alertar o povo, instruir o povo, edificar o povo, consolar o povo, exortar o povo, mas ele vai muitas vezes com o objetivo de entender o seguinte: eu quero que as pessoas me vejam pregando, eu quero que as pessoas gostem de minha pregação, e tudo que você quer é agradar as pessoas, e receber elogio das pessoas, e receber comentários das pessoas, diretos ou indiretos, mas você acaba se esquecendo de uma coisa fundamental. O púlpito não é um local para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Nós somos colocados no púlpito para sermos a voz de Deus, e muitas vezes o que se fala no púlpito não é o que vai agradar as pessoas. Então por isso que eu coloco nesse segundo ponto, que o púlpito é um grande local de tentação, porque nós não podemos colocar o púlpito como alimentação de nosso ego, mas como o amplificador da voz de Deus. E aí nós temos então um terceiro ponto, temos o problema dos púlpitos estéreis, os púlpitos que não produzem nada além de vaidade, os púlpitos que não refletem nada além da presença, do carisma, da oratória, dos talentos e dons do pregador. E nós devemos estar atentos, se por melhores que sejam as nossas palavras,
por melhores que sejam as nossas intenções iniciais, se nossos púlpitos são estéreis, se vidas estão sendo edificadas, fortalecidas na palavra, crescendo na palavra e transformadas pela palavra. E aí então, no quarto ponto que eu gostaria de refletir nessa introdução à mensagem de hoje, os frutos de nosso ministério não podem se ater aos púlpitos, mas devem ecoar através dos púlpitos. O púlpito como local de tentação, ele pode gerar em você felicidade, mas pode não gerar em Deus felicidade. O púlpito então é uma tentação a ser vencida por nós, e nós devemos então entender que os frutos da pregação, eles precisam ecoar nas vidas dos presentes. Convido então, após essa introdução, a que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, escreveu no seu 9º capítulo. Eu gostaria de mencionar a vocês sobre o que nós devemos fazer com nossas atividades ministeriais, o que nós devemos fazer com os nossos chamados ministeriais, o que nós devemos fazer através dos cargos, dos títulos, das responsabilidades que nos são atribuídas no reino de Deus. Mateus capítulo 9, no versículo 37 e no versículo 38, a Bíblia diz: então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu coloquei essa palavrinha ali, ergates, que vem de ergon, que significa trabalho, mas significa um trabalho que exige tempo, ergon. Existem outras palavras, como kopos, por exemplo, que é uma outra palavra usada, traduzida no português para trabalho, mas ergon é aquilo que você dedica tempo, tempo braçal, mas também tempo mental. O Senhor Jesus, ele fala, olha, não faltam pessoas com títulos. Havia centenas e centenas de pessoas com título de fariseus, que eram doutos na lei, que eram pessoas que conheciam as escrituras. Títulos não faltavam, mas o que faltavam eram trabalhadores na seara. Dedicar tempo à seara não é apenas dedicar o nosso tempo braçal nas nossas atividades, mas é nós pensarmos igreja. É pensarmos igreja na segunda-feira, na terça-feira. Volto a dizer, vários dos pastores e missionários, eles têm outras atividades que exigem a dedicação do seu tempo, atividades profissionais, eles não têm uma dedicação integral na obra, mas mesmo assim, em todo momento nós devemos estar orando pela obra, pensando a obra, vendo o que nós podemos fazer pela obra, porque isso é trabalhar na seara. Não basta apenas chegar uma sexta-feira, talvez um sábado à noite para pensar na pregação do domingo pela manhã, e chegando no domingo à tarde para pensar na pregação domingo à noite. Isso não é o trabalho, isso não traduz a palavra ergates. O trabalho é constante, é contínuo, é você pensar na pregação do domingo já no domingo anterior, na segunda-feira, na terça, é pensar nos ministérios da igreja. Eu volto a dizer a vocês, a primeira coisa que eu disse aqui, antes mesmo daquele introito, no prefácio do introito, se eu pudesse assim dizer, eu disse a vocês, nesse ano, para mim, é um ano de inflexão, é um ano de mudança, é um ano de guinada, é um ano que eu, Lutero,
eu entendo que preciso melhorar. E se eu não tomar essa decisão, eu não vou melhorar. E eu aqui exponho isso a vocês, dizendo a vocês, que vocês façam disso uma postura pessoal. Eu posso melhorar como pastor, eu posso melhorar como missionário, eu posso melhorar como diácono, eu posso melhorar como professor de ABD, eu posso melhorar como equipe de multimídia, equipe do louvor, eu posso melhorar. Como? Ergates. Pensando, trabalhando não apenas no púlpito. O trabalho do pregador não deve se restringir aos 50 minutos da pregação, mas ele tem que ser a todo tempo, assim como nós devemos aprender o que diz 1 Tessalonicenses, em orar sem cessar, orar continuamente, estar em espírito de oração contínuo. Nesse espírito de oração devemos incluir os nossos ministérios, nossos próprios ministérios. Por isso, que o primeiro ponto que eu coloquei, que nós devemos entender o que significa um chamado ministerial, que nós devemos melhorar, é trabalho. É a primeira coisa que nós colocamos. Uma segunda coisa que nós colocamos é santidade. Isso tem a ver com exercício ministerial. O texto de Romanos capítulo 6, versículo 22, ele diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, olha a ordem, libertados do pecado, vírgula, transformados em servos de Deus. Opa, tem uma ordem aqui. Continua o texto: o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Nós podíamos pregar 1 hora sobre esse versículo, porque nós podemos esquadrinhá-lo, subdividi-lo e distribuí-lo em cada vírgula, em cada ponto. Mas eu vou repeti-lo e dizer aos irmãos: primeiro, libertados do pecado, depois transformados em servos. Às vezes nós somos transformados em servos sem sermos libertados dos pecados, mas a ordem não é essa. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, continua o texto, o fruto que vocês colhem é para a santificação. Aí o texto conclui com uma palavra que é um alerta. E o fim, neste caso, é o que? A vida eterna. O que nós buscamos não é a vida eterna, não é a vida com Deus. Então o nosso trabalho está atrelado a isso. Terceiro ponto: vigilância sem deixar de trabalhar. Neemias capítulo 4, os versículos 17 e 18, aquele grande líder, ele assim registrou: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra o que? Segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. O que Neemias mostra sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém? Eles estavam lá com a enxada, estavam com a pá, estavam com a marreta, estavam com as ferramentas, mas tinham espadas aqui. Com uma das mãos tinham as ferramentas, em outras mãos tinha a espada, ou seja, enquanto os trabalhavam, estavam vigilantes. Não apenas trabalhavam, mas vigiavam enquanto trabalhavam. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos dessa forma. O trabalho tem que vir com a vigilância. Nós precisamos observar isto. Quinto ponto que nós devemos observar em nossa rotina ministerial, em nossa vida ministerial, é a organização. O profeta Daniel, no capítulo 6, no seu 10º versículo, ele assim registra: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus,
como era o seu costume. O que ele fazia? Ele chegava no seu quarto, a sua janela voltada para Jerusalém, 3 vezes por dia ele orava. Nós citamos o texto Tessalonicense, e eu me pergunto, será que nós oramos sem cessar? O profeta Daniel orava 3 vezes por dia. O que significa que nós devemos orar 3 vezes por dia? Meus amados, isso é o mínimo, nós devemos orar sem cessar. Mas 3 vezes por dia ele focava em oração, ele parava para orar. Se fosse nos dias de hoje, eu diria, ele desligaria o celular, ele colocaria no modo avião, porque é impressionante, você começa a orar sobre algo, vem uma notificação, aí você já perde a sua atenção. Muitas vezes nós não conseguimos ter um relacionamento com Deus, na leitura da palavra e no estudo da palavra, porque nós não aprendemos a nos disciplinar ao ponto de desligar um celular. Amados irmãos, eu estou com o meu celular aqui, se você observar ele está no modo avião, eu não posso entrar num culto com o celular tocando, ele está no modo avião, eu não posso me distanciar do foco da palavra. Agora, isso não é apenas no culto, é na leitura da palavra, no estudo da palavra, na vida de oração. Nós temos que ser organizados, senão não vamos conseguir orar. Aí você vai dizer, mas como não vamos conseguir orar? Porque nós não vamos focar em nossos pedidos, nós não vamos focar em nosso clamor, nós devemos aprender a nos disciplinar. E nisso eu digo a vocês, cada um de nós tem que procurar fazer deste ano um ano melhor do que tem sido os anos anteriores, na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com Deus. Eu estava falando com o pastor sobre o retorno de nosso retiro de impacto, após anos parados, estava na casa dele, pastor Carlan, e olhei para a geladeira dele, estava a foto do retiro de impacto, eu falei, está na hora. Eu me despertei porque eu vi uma foto, e agora estamos refazendo e reorganizando esse retiro, porque eu vi uma foto, mas eu vi uma foto e tomei uma decisão, e falei, Senhor, chegou a hora de voltarmos com esse projeto, decisões, foco. Nós não podemos perder o nosso foco, não podemos deixar de nos organizar. O relógio de oração está sendo montado para o retiro de impacto, para toda a equipe estar integrada 24 horas por dia orando pelo retiro de impacto. Nós devemos focar, agora focar é isso, é desligar o celular. Eu não vejo outra coisa, meus amados irmãos. Eu volto a dizer a vocês, vivemos numa geração que não usa mais a Bíblia como texto de papel. Eu tenho meu esboço no iPad, como eu tinha em folhas impressas antigamente, mas ainda faço questão de carregar a minha Bíblia. Eu faço questão. Não estou com isso condenando quem não use a Bíblia, quem use a Bíblia pelo celular, não, pode usar à vontade, use a Bíblia de todas as formas, não sou contra isso. O que eu estou dizendo é que você pode usar a Bíblia no modo avião, senão você vai estar lendo o texto, vem uma notificação e fulano, como você, e o assunto que não tem nenhuma relação com o texto bíblico, você vai perder o teu foco. Então Daniel, 3 vezes por dia, o seu encargo era grande no governo, ele tinha grandes atribuições, era uma pessoa na elite governamental, mas ele não queria saber, 3 vezes por dia, ele parava tudo, e orava ao Senhor. Um outro ponto, que nós devemos refletir, para mudarmos, é o não conformismo. A Bíblia diz no Evangelho segundo Lucas, no seu 19º capítulo, nos versículos 2 ao 4, eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali.
Quantos de nós já pregamos sobre Zaqueu? A grande questão é, o que nós podemos extrair de Zaqueu para o nosso ministério são muitas coisas, mas uma delas que eu quero aqui enfatizar, o não conformismo. Ele tinha baixa estatura, a multidão já cercava Jesus, e eu imagino que pessoas mais altas que ele, que é citado claramente como uma pessoa de baixa estatura, não podia ver Jesus. O que ele podia fazer? Ele podia se conformar, mas ele não se conforma. Ele fala: Jesus está passando por essa estrada, ali tem um sicômoro, uma figueira brava, eu vou subir naquele tipo de figueira, e vou ver Jesus passando pelo caminho. Ele não se conforma. Zaqueu é um homem inconformado. Ele podia se conformar em ser baixo e não ver Jesus, ele busca uma alternativa. Nós devemos pensar em alternativas para as nossas igrejas. Eu tenho pensado em situações para a igreja da Tijuca, eu tenho pensado em situações para o nosso ministério. Quando eu falo para os irmãos, pastores, missionários, eu fui perceber que um grande percentual nunca participou de um retiro de impacto. Eu falei: isso não está certo, é um projeto de nosso ministério, devemos estar unidos, vamos então nos unir nesse projeto, vamos estar todos juntos. O culto central do ministério, há líderes que não aparecem, é um culto por mês, quando nos unimos para tratarmos apenas de um assunto, de uma só visão. Mas o que é isso? Líderes conformados. Amanhã eu estou em Caxias, amanhã é minha hora de sentar ali como ovelha e ouvir a minha liderança. Hoje é a hora de vocês sentarem aqui e ouvirem, assim como amanhã, a vossa liderança. Há pessoas que se acham totalmente independentes da igreja, isso não está certo. Nós devemos não nos conformar, nós devemos ser inconformados e buscarmos mais, mas através do que? Do espírito de unidade. Esse Zaqueu, ele podia ter falado: Jesus vai passar, mas graças ao fato de ele ter tido iniciativa, corrido adiante de todos, subido ao sicômoro, ele viu Jesus, e Jesus foi na casa dele. E onde Jesus entra, meus amados irmãos, Jesus transforma. Esse homem teve uma oportunidade ímpar que muitos naquela época não tiveram. Outra questão que nós devemos refletir, e nós precisamos melhorar, pastores e missionários, principalmente vocês, mas líderes de grupos de vida, demais lideranças, discipulado e batismo. Mateus capítulo de número 28, no seu versículo 19 diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Nós fizemos uma avaliação sobre os nossos batismos, e eu olhei para as igrejas do ministério, mas eu olhei para a Tijuca, e eu me senti envergonhado. Estava conversando com o pastor Israel a respeito, ele viu os gráficos dos batismos, e ele ficou impressionado, e nós estávamos conversando a respeito disso. Nós precisamos batizar mais, porque se estamos batizando pouco, é porque poucas pessoas estão se convertendo em nossas igrejas. Se poucas pessoas estão se convertendo em nossas igrejas, é porque nossos púlpitos estão estéreis. Será que esse púlpito está estéril? Será que apenas estamos engordando o rebanho? Ou estamos alcançando vidas? Pastores, há igrejas que não batizam há mais de um ano, uma vida. Há igrejas que nos batizam há 6 meses. Nós devíamos ter batismo todo mês. Temos que colocar metas.
Nós temos que batizar, sabe? Porque é a ordem de Jesus. O texto está na tela. Façam discípulos e os batizem. Nós devemos batizar mais vidas. Pastores e missionários, olhem para dentro de si. Façam uma avaliação de vosso ministério, como eu estou fazendo do meu. E se conformem. E não aceitem. Não se permitam isso. Nós mandamos uma mensagem no grupo: olha, nós vamos ter datas de batismo a cada trimestre, pelo menos. Vamos começar assim. Todas as igrejas precisam batizar a cada trimestre. Eu não peço nada a vocês, de nenhuma meta, não existe isso aqui. A meta que eu exijo agora é do batismo nas águas, porque são vidas convertidas. Isso eu posso, porque isso está atrelado à Bíblia. Vão e façam discípulos. E aí então, nós temos outra coisa que nós precisamos melhorar. Eu já citei a iniciativa de Mateus, de Zaqueu, e aqui eu volto a citar a iniciativa. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Tem gente que só está olhando o vento, esperando o tempo bom para semear. Nós devemos semear com chuva ou com sol, com vento ou sem vento. Nós devemos semear. Amados irmãos, é uma reflexão que eu faço para mim, é uma reflexão que eu peço para cada pastor, cada missionário fazer para si, cada trabalhador desse ministério fazer para si. Não fique só olhando para o tempo, para ver o momento bom de semear, semeie em todo o tempo. Agora, além de haver semeadura, além de haver trabalho, além de haver iniciativa, nós temos que ter uma coisa, e essa coisa se chama competência. Mateus capítulo 25, dos versículos 18 a 19, 25 e 30, a Bíblia diz: mas o servo que tinha recebido um talento, saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e dêem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Há 2 sábados, voltando a citar as frases do bispo Roberto, ele citou uma que muitos não têm o dom porque não usam o dom. Isso é Mateus 25. Não usa o dom, Deus manda tirar o dom deles, perdem. Eles mantêm o título, eles mantêm o cargo. Não, eu sou diácono na igreja, grandes coisas. Eu sou pastor na igreja, grandes coisas. Eu sou músico na igreja e toco na escala, grandes coisas. Você pode ser uma pessoa que não está produzindo com competência aquilo que você deve produzir, e eu volto a olhar para a nossa vida. Pastores e missionários, eu sou o primeiro dessa lista. Será que eu tenho sido competente? Ou será que eu tenho enterrado o talento que Deus tem me dado? Será que eu tenho guardado o talento que Deus tem me dado? E aí nós vamos para mais um ponto. O penúltimo ponto desta mensagem é a seriedade e o zelo pela obra de Deus. O profeta Jeremias, da região de Anatote, ele vai escrever no capítulo 48, versículo 10, o seguinte: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu coloquei o termo em hebraico aí, que é remia, que significa de maneira negligente, de qualquer forma.
É o que eu falei, você vai pregar, prepara a mensagem no sábado à noite, isso é uma vergonha. Como é que você vai pregar no domingo, vai preparar a mensagem no sábado à noite? Pode até acontecer, você não, foi uma excepcionalidade que aconteceu, e exceções, mas não é a regra. Você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, está pregando qualquer coisa, não está dando alimento da palavra, você demonstra no teu púlpito que você não estudou. Nós temos um olho, passamos pela escola de líderes, nós temos um olho de observar pregações, e você na hora você fala, esse pastor, ele não está falando nada, está dando água com açúcar para a igreja, está dando sopa de papelão para a igreja não está sendo alimentada, porque ele não se preparou. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relacionadamente. Nós falamos sobre as maldições alcançam os não salvos, eu sou salvo, não alcanço maldição, a maldição não me alcança. Quem disse? Aqui está falando, aquele que fizer a obra do Senhor relacionadamente, ele é maldito. Está falando que servos são malditos. Detalhe, esse servo, ele está fazendo a obra, aquele que fizer, ele está fazendo a obra, ele está trabalhando, ele está nas escalas, mas ele está fazendo de qualquer maneira, ele é maldito. Se eu perguntasse aqui, alguém quer ser maldito, mesmo trabalhando na obra do Senhor, ninguém levantaria a mão. O problema é que isso não depende da sua mão levantada, isso depende do que Deus está vendo em cada um de nós. E aí eu vou para a minha conclusão. Nós devemos ter firmeza para produzir frutos, e não apenas isso, mas produzir os frutos de maneira contínua. Eu encerro com o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quando a Bíblia diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso que? Trabalho não é vão. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Você tem sido firme na obra do Senhor? Muitos têm permanecido, continuam com os cargos, continuam com seus púlpitos. Tem sido inabalável? Aí já fica mais difícil. Os ventos frios sopram, inclusive sobre os líderes. E eu pergunto, e sempre abundantes? Ou eventualmente abundantes? Ou você nem se lembra quando houve abundância no seu ministério? Sabendo que no Senhor, o vosso trabalho não é vão, ele não pode ser vão, ele tem que produzir frutos, e frutos contínuos. Eu quero convidar a você a ficar de pé nesse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero fazer um apelo. Eu sei que todos aqui têm servido ao Senhor, pastores, missionários, diáconos, músicos, equipe de som, professores de escola bíblica dominical, professores de geração vida, enfim, vários setores ministeriais, mas feche seus olhos agora. Se você é alguém que, ouvindo essa palavra, entendeu que foi um recado do Espírito Santo ao teu coração, coloque a mão no teu coração agora. Eu quero orar por sua vida, eu vou fazer algo diferente. Você colocou a mão no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero fazer algo totalmente diferente nesta noite. Não, sou pastor, vem aqui para frente. Sou missionário, vem aqui para frente. Sou isso, sou aquilo, não importa. Você precisa melhorar, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Porque esse é o momento que o Espírito Santo te trouxe para ouvir essa palavra, mas não apenas para ouvir essa palavra, mas para mudar a sua vida, para você ser melhor. Como eu reconheço, eu preciso ser melhor. Pai amado, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos e filhas, teus servos, que ouviram esta palavra, Pai amado, entenderam que o recado foi para si próprios. Tu falaste aos seus corações, tu moveste os seus espíritos, através do teu Espírito Santo, e que em nome do Senhor Jesus, entendemos que fizeste para que houvesse uma mudança. Que seja diferente o próximo domingo em nossas igrejas, que seja diferente, Senhor, o nosso ministério, que, Senhor, nossos púlpitos não sejam estéreis, que nosso ministério não seja estéril,
mas sejamos melhores em todas estas áreas. Abençoa a nossa vida, transforma o nosso ser, enche-nos do Teu Espírito Santo, e que em nome de Jesus os frutos sejam cada vez mais abundantes e sempre contínuos na Tua obra. São as Tuas bênçãos que eu rogo, Senhor, por cada pastor, de maneira especial aqueles pastores que reconheceram este momento, que precisam melhorar, cada missionário, cada diácono, cada integrante das equipes ministeriais. Ó Deus amado, abençoa as lideranças, e que em nome de Jesus haja uma guinada, uma inflexão nas suas vidas, e que em nome de Jesus seja totalmente diferente, a partir da data de hoje, nesse dia de março. Senhor, que isso seja uma mudança radical em suas vidas. São as Tuas bênçãos, nós rogamos pelas suas famílias, que sejam pessoas que ajudem, que auxiliem, que fortaleçam. Abençoa, Senhor, que eles possam cada vez mais e mais produzir frutos para a glória do Teu santo nome. São as Tuas bênçãos que nós rogamos, e nós o fazemos agradecidos, em